Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 8 de dezembro de 2022 para o evento 860966 na UC de Metrologia Dimensional. Pois bem, pessoal, na última, nas últimas, a gente entrou falando muito sobre Word, sobre Excel, a gente teve atividade, teve a SAP foi corrigida, foram lançadas as notas aí. Não sei se vocês dois, ou o Samuel que entrou agora, o Samuel, eu lembro dele. Samuel, não sei se ele já conferiu a nota dele também, ou você, Antônio, Matheus, mas elas estão disponíveis lá na plataforma. Eu já conferi já, tá certinho. Já conferiu, né? Tá tudo Já. certinho lá já. Não, show de bola. Então, pessoal, quem estiver assistindo essa gravação, que não está aqui com a gente no momento da web, peço que confiram, Às vezes deixou de entregar alguma atividade, ou pode ser que não foi ao momento presencial, Lembrando que o momento presencial tem que ajustar junto ao Marcos, a coordenação do Colorado. Então, ele que tem autonomia para remarcar, para fazer de novo, para enviar um trabalho, vai ser definido por ele. E as atividades aqui, o que acontece? Quem não atingiu ainda, a gente faz uma recuperação. E aí, eu vou mandar mensagem para todos, informando quem tiver preço. Quem não recebeu é porque teve nota acima de 60, Quem tiver com nota baixa, eu vou mandar mensagem pedindo para enviar a atividade. Certo? E hoje a gente inicia a nossa UC, de metrologia dimensional. Vou compartilhar com vocês a nossa plataforma, tá? Então, a plataforma... Caraca, peraí, caiu aqui. Aí, a nossa plataforma está desse jeito, Ou seja, metrologia dimensional, no período do dia 6, de dezembro até dia 23/1, e aqui o nosso cronograma de atividades. Por hora, tem somente 3 webaulas, mas eu tenho que confirmar junto ao Colorado qual que será o tempo de férias deles, Justamente porque está um período muito curto, para a gente trabalhar essa matéria que é a raiz, para as demais. Então, é bem provável o seguinte: o que a gente vai fazer? Vamos ver as férias do Colorado e eu vou extraoficialmente, ministrar webaulas. Um exemplo, dia 22 é quinta, 22 não sei porque é Natal, a outra semana, mas começou janeiro. Janeiro é provável que eu dê webaulas aqui, extraoficialmente, justamente para ajudar, todo mundo pegar a matéria, tudo mais. Porque se ficar só com essas duas, e até a terceira aqui que eu estou fazendo já é depois, seria depois das férias, fica, ficam poucas webaulas para o tamanho do conteúdo. Então, eu vou verificar e é provável que a gente tenha webaulas extraoficiais, Mas aqui o prazo, então SAP 1, SAP 2, Vai do dia 6, a entrega é o dia 18 de janeiro do ano que vem. Uma vale 25, a outra vale 24. Nossas web aulas, A primeira hoje, se tem sequência, sempre nas quintas, 19 horas. Vai ter uma aula presencial, momento presencial, no dia 17/12, Das 8 às 12 horas, valendo 51, do mesmo jeito que foi na UC anterior. Vai ter uma importância grande, Não pode perder, porque não tem como passar sem o momento presencial. E aqui, recuperação, que eu creio que ninguém aqui vai precisar. E abaixo o link, para as nossas webs que seguem aqui. Lembrando que esse link se mantém, tá, pessoal? Se não alterar o tutor, vamos dizer que eu não saia. E se não mudar o meu e-mail, esse link vai manter até o fim do curso. Então, quem quiser salvá-lo, pode salvar aí nos favoritos, no Teams também, que sempre vão manter esse mesmo link, tá? Então, primeiros passos tem um plano de aula. Aqui do lado, na comunicação, nós temos o fórum de tirar dúvidas. Lembrando que o chat aqui é a maneira mais efetiva, da gente conseguir. O meu aí tá até com 4 mensagens aí para responder. Pois o conteúdo do curso tá aqui, a nossa apostila, tá? Tem como vê-lo, o conteúdo do curso por meio do SCORM, que é esse linkzinho aqui em cima, que é parecido nos slides, que vão mudando a tela, ou o livro tradicional, que é esse link aqui de baixo. Do lado nós temos a biblioteca, Aqui tem web aulas de turmas anteriores. Vai estar oculto para vocês aí, mas talvez eu
eu abra depois, né? Na verdade, nem é gabarito, isso aqui é ensinando a fazer as duas SAPs. E por último, aqui sim as SAPs, né? Tem a lista de exercícios, aqui a dica, né? Que é o mesmo vídeo que está lá, da, da nossa SAP 1, que vai estar aqui, né? Lista de exercícios SAP 1. Então, vai ter a folha resposta, a gente faz o download, vamos verificar. Vai pedir, né? Leitura em milímetros, leitura em polegadas do quê? Das imagens dos nossos paquímetros, né? Então tá aqui um paquímetro e ele vai pedir para registrar leitura em milímetro, leitura em polegada, que pode ser feita naquela tabela que está no outro documento. Então, nós vamos trabalhar com paquímetro na SAP 1 e na SAP 2, deixa eu voltar aqui, na SAP 2 nós trabalharemos com micrômetro, né? Então tá aqui o micrômetro e as medidas, né? Que a gente vai pegar, nesse caso aqui, depende da escala, né? Aqui está em milímetros, aqui você vai ter que fazer a leitura em polegada, no 9 já está em milímetros de novo. E só uma leitura, né? Só a leitura que está aqui, não precisa realizar conversão. E aí você vai conferir até na folha resposta que só tem uma coluna, né? A nossa tabela. Então só a leitura que você teve no micrômetro. A gente vai ter uma aula falando sobre esses dois instrumentos em específico. Então, são essas duas atividades e o momento presencial. Pessoal, como que a gente vai seguir, né? Como a matéria está bastante curta e ela é muito importante, até vocês vão entender no compartilhar a nossa aula aqui, vocês vão entender. Acaba que ela tem um conceito para chegar nos valores, nas medidas. Eu creio que muita gente aqui já tem a familiaridade e pode ser que outros ainda não tenham. Então, por exemplo, quando a gente chegar lá no cálculo de carga térmica, vai ser importante que a gente vá aprender aqui em metrologia. Nem chegar no, quero ver a potência do meu equipamento. Vai ser importante metrologia, corrente, tensão, vai ser importante metrologia. Então, aqui é a base, né, para a gente trabalhar e entender sobre as unidades. E a gente vai fazer medição, né? A gente vai medir durante todo o nosso curso. Então, aqui, ó, diferenciar as unidades de medida, cada aplicação, converter as unidades, que também é muito importante, né? Que nós temos sistemas de medida diferentes, temos o sistema inglês, nós temos o sistema internacional, e identificar e aplicar as grandezas, né? Vou medir a corrente. Então, corrente, que unidade que é? Ampere. Vou medir tensão em volts. Então, é importante tudo isso. E de onde que vem essa metrologia, né? Metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer campo da ciência e tecnologia. Quando os primeiros povos começaram a usar algum tipo de instrumento, fazer medidas, a metrologia era tratada apenas como um domínio de conhecimento de outra ciência, como a instrumentação, mas a partir do século XVIII ela passou a ser tratada como uma ciência. Metrologia vem de metro, né, medida, e logos de ciência, né? Aí ele vai trazer uma exemplificação, dizendo como que iniciou tudo mais, mas importante aqui, né? O sistema internacional teve como propósito, que é o sistema internacional? Padronizar as medidas. Um exemplo, vou medir aqui qual o comprimento da minha parede. Eu vou usar metros, né, para fazer essa medida. Em outros locais do mundo, pode utilizar pés, né, com medida de distância. Pode utilizar jardas, né? Então, tem vários outros tipos de medidas que eles precisam de conversão. Então, a internacional veio para tentar padronizar, né? Então, teve como propósito de sua criação a necessidade de um sistema prático mundialmente aceito nas relações internacionais, no ensino e no trabalho científico, sendo naturalmente um sistema que evolui de forma contínua para refletir as melhores práticas de medição que são aperfeiçoadas no decorrer do tempo. Então, uma das medidas, né, que a gente tem é polegada, né? De onde que vem polegada? Aqui é a imagem, né? Vem da distância aqui do polegar, né? Polegada, ela significa 2,54 centímetros, né? Trazendo a conversão,
ou 25,4 milímetros, né, que é muito comum na nossa área, a gente trabalhar com milímetro. E um exemplo aqui, onde que a gente usa polegada? No nosso dia a dia aí. Pergunta pro Antônio, onde que a gente usa polegada, Antônio? Ou outro, né, Samuel, Felipe, Vanner, onde que polegada ela está presente no nosso dia a dia? Tubulações. Tubulações, exatamente, Samuel, bem lembrando. Então, se, por exemplo, chegou lá, você vai fazer a instalação de uma central, a tubulação é de 1 polegada, e você tem um monte de tubo lá, e o seu paquímetro só mede milímetro. E aí, como que você vai saber que realmente quanto vale 1 polegada? Então, ela vale 25,4. Foi lá com o paquímetro, fez a medição, 25,4 é uma tubulação de 1 polegada. Uma tubulação de mais ou menos 12,7 milímetros é uma tubulação de meia polegada. Então, minha máquina é a tubulação de 1 quarto e meia. Então, vem disso, né? Vem, se a gente pegar a medida de milímetro, a gente consegue converter e é muito presente aí nas tubulações. Outras áreas, por exemplo, televisão, também usa as telas, né? Usam muito polegadas também como medida. E essa polegada veio lá do rei Eduardo I na Inglaterra, né? Baseada na distância entre a ponta do dedo polegar até a primeira dobra. Já em outras regiões, né? Essa mesma medida é considerada a largura do dedo polegar. Então, tinha essa, dependendo do tamanho do cara, né? Como fosse, não ia para ser, como fala, preciso. E por isso veio, né, que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, né? Como a imagem a gente vê. E polegada, quando a gente puxa, né, essa unidade, ela normalmente vem expressa ou por duas aspas, né? Seria um sinal de aspas, dois tracinhos acima, né? Ou IN, né? Que é o IN, significa int, que vem do inglês de polegada. Então, é muito utilizado nos Estados Unidos, por isso que a gente herda, né? Então, muitos sistemas, não, muitas das unidades que a gente usa no nosso mercado não é do padrão internacional, né? Do sistema internacional, é do sistema inglês, né? Então, muito utilizada, né? Polegada nos Estados Unidos, Mianmar, Libéria, e serve para medir comprimento, espessura e distâncias pequenas. Ele cita, né? Mundialmente utilizado para medir telas. Lembrando que tela mede na diagonal, né? A distância diagonal para saber quantas polegadas. E converte em polegadas e fala, né? A TV é X polegadas. E assim a gente tem essa medida nas nossas tubulações. Outra, outra unidade é o pé, né? Pé também veio lá da Inglaterra do século XVI. Foi medição conforme o pé do rei Henrique I. Então, o pé, né, seria a distância em uma linha reta da ponta do calcanhar até a ponta do dedão, da mesma forma. Então, isso aqui a gente encontra também, né? Isso aqui é mais comum, a gente tem unidades de pressão. Ó, ao converter essa medida para o sistema métrico decimal, foi padronizado que um pé é o equivalente a 30,48 centímetros e sua sigla é FT, né? Que é do foot em inglês. Está muito utilizado na aviação e a gente encontra também, né? Independendo do sistema, da máquina que a gente comprar, é possível encontrar essa medida. Tem jarda também, jarda já não é tão utilizada na nossa área, né? Mas já para familiarizar, né? Obtida do rei Henrique I, a distância entre o nariz com a cabeça reta olhando para frente até a ponta do polegar. Então, hoje em dia, se a gente pegar essa medida aqui, não sei se vocês já mediram o cabo PP, vou fazer a instalação, tô sem uma régua, né? Tô para fazer a medida. Essa medida aqui geralmente tem. Quem que fala para mim quando a gente estica o braço e mede até o centro do nosso tórax? Alguém já usou esse tipo de medição? E quanto que mede essa distância geralmente? Geralmente a gente coloca 1 metro, né? 1 metro, isso mesmo, Samuel. Então, quando você está sem instrumento de medição, né? Geralmente a gente estica o braço. É lógico que se tiver um cara muito grande, vai dar mais que 1 metro, né? Mas se esticar o braço assim, trouxer até o centro do nosso tórax, é comum dar 1 metro, né? No caso dele, é bem próximo, né? No caso do rei ali, a jarda ficou padronizada como 91,44 centímetros. E
a sigla dela, né, é YD, que é yard, né, ou jarda em português. Temos o côvado, né, uma unidade de medida aqui, de onde que ela vem? A distância do cotovelo até a ponta do dedo também. Então depende do tamanho da pessoa, né, para saber essa medida exata, mas esse aqui está em desuso. Temos a toesa também, né, que aqui já vem do francês. E é uma unidade de medida metro, né? Sua história e definições serviram para deixar o metro ainda mais preciso. Então, foi daqui, né, que veio como fala, o metro que a gente tem hoje, ó. Então, em meados do século XVII, os franceses surgiram com um novo padrão de medida chamado Toise, né? Não sei falar francês, que é toesa, media aproximadamente 1,98 centímetros e consistia em uma barra de ferro com pinos na extremidade, chumbada na parede externa de um castelo denominado Grand Châtelet, onde todos poderiam fazer aferição. Então aqui já não é com relação a uma pessoa. Aqui ele já tem um padrão, né? Aqui começa a ter padrão. Por exemplo, se você quer saber se o seu, sei lá o quê, não pegasse o seu, sua parede tem 1 metro. O metro vai ter lá no centro, que é da rede brasileira credenciada, conforme 1 metro, vai ter um padrão lá que realmente mede 1 metro. Aí ele pega a sua, por exemplo, seu instrumento de medição e vai lá e compara se está dando 1 metro também. Então é feito por comparação e existe um padrão muito similar ao que o pessoal fez aqui na Toesa. E aí veio sim 1 metro, né? A história vem para chegar onde a gente quer, né? Pegar o conhecimento. Então, ó, durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte daquele país ainda continuava a estudar novas possibilidades de encontrar uma medida fácil de usar e de compreender por todos, né? Ou seja, uma medida padrão que não utilizasse partes do corpo humano, pois dependiam muito do tamanho do corpo dessas pessoas. Esse sistema foi definido pelo francês Talleyrand em um de seus projetos e transformou-se em lei em 1790. Essa nova unidade surgiu, né, chamando-se metro. Sua primeira definição evocava que metro seria, né, uma fração da medida do quarto do meridiano terrestre, ou seja, né, a 10ª milionésima parte de 1/4 do meridiano terrestre. Isso aí, né, que vai dar, como fala, vai dar vazão, né, ao que a gente tem de metro hoje, ó. Isso significa dizer que nada mais é do que dividir o meridiano em 40 milhões de partes iguais. Essa definição foi dada enquanto dois franceses trabalhavam medindo o arco meridiano e para se tornar visível foi construída uma barra de platina pura representando o metro. Então, desde lá do Talleyrand, né? Ele construiu, o pessoal construiu uma barra que é o padrão. Então, aquela barra de platina era que representava o metro. Então, se você quisesse saber, você pegava essa barra de platina e ia medindo. É lógico que os materiais se deformam, né, com relação à temperatura, com relação à pressão, pode sofrer dilatação, pode sofrer contração, mas era assim que eles faziam. Após mais estudos e avanços da ciência, percebeu-se que o metro teria dimensões diferentes se o meridiano fosse medido com mais precisão. Feito isso, surge então a segunda definição do metro, assim como foi construído o novo metro padrão em platina. Então, né, no entanto, nem todos os países adotaram o metro como era esperado. A Inglaterra rejeitou, e segundo palavras de Zuin, apenas em 1840 que o metro tornou-se definitivamente a medida oficial da França. 85, a chamada Convenção do Metro, discutida, construção de um novo metro. E em 89, teve a sua terceira definição. A distância entre os eixos de dois traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional, depositado no Bureau Internacional, né, de Bois et Mesure, conservado a 0 graus Celsius. Você vê que aqui a temperatura já entrou, né, para justamente não deixar ele dilatar nem contrair. Há uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, apoiada sobre seus pontos de mínima flexão. E daí nasceu, né, essa unidade de medida, que é base, né? Então, ó, executada com o método. Qualquer medição executada com metro é realizada por comparação entre uma grandeza e outra de mesma padronização, considerada como unidade.
Suponha que uma escada de madeira tenha 4 metros de comprimento, significa que nesta padronização de medida, utilizando a unidade de metro, tem-se o metro multiplicado 4 vezes. E aqui com as outras grandezas acontece o mesmo, né? Para medir a área utiliza-se unidades de área, aqui ó, quilômetros quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro, milímetro quadrado, e o volume, né? Quilômetro cúbico, assim vai, né? Tem metro cúbico aqui, centímetro cúbico, que é mais comum a gente ter, ou litros, né? Que é uma outra unidade de medida. E aqui sim, as nossas grandezas do sistema internacional. Então, na nossa área, comprimento, qual que é a unidade que a gente vai utilizar? Metro. E o símbolo é um M, certo? Unidade de massa, né? É o quilograma, que vem do quilo. Temos outras grandezas de tempo, né? O segundo, a unidade fundamental. O símbolo é o S. Corrente, né? O ampere. A unidade é o ampere, o símbolo é o A maiúsculo. E temperatura é Kelvin, né? Que é o símbolo K. Hoje, no nosso dia a dia, a gente não utiliza Kelvin como temperatura. A gente utiliza aqui graus Celsius, né? Em outros países eles utilizam Fahrenheit. Então, muda-se muito, né? Então, uma unidade de medida a gente não segue. Então, entrando na grandeza do comprimento, nós temos, né? Que é a grandeza física percorrida entre dois pontos e pode ser medida de diversas formas. Então, ó, a unidade fundamental do comprimento é o metro. Ele possui seus múltiplos e submúltiplos que levam os prefixos quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Então você vai verificar aqui, ó, quilômetro, né, o símbolo dele, que equivale a 1.000 metros. Por que que a gente utiliza quilômetro? Porque imagina se você fosse pegar a distância daqui até Brasília, né, de Goiânia até Brasília, você teria 200 quilômetros ou 200.000 metros, né? Então, para facilitar na escrita, para facilitar, né, na fala, a gente tem um quilômetro. O hectômetro não é muito comum, decâmetro também não, né? Quilômetro são 100 metros, decâmetro 10 metros. O metro, que é a nossa unidade fundamental, decímetro, né? Já é bem incomum a gente utilizar 0,1 metro, aqui são submúltiplos, né? Centímetro, aí sim, esse é muito comum, né? Ainda mais na nossa área que casa muito com a civil, né? Quando a gente vai pegar plantas, vai pegar outras, né? Outras medições, muito comum a gente utilizar centímetro quando nós estamos em conjunto com o pessoal da civil, né? Que é 0,01 metro, e o milímetro, e aí sim na parte mecânica, né? É a unidade muito utilizada, que equivale a 0,001 metro. Então, os múltiplos do metro podem ser utilizados para medir grandes distâncias, enquanto submúltiplos pequenas distâncias. Um exemplo, se a gente pega a nossa trena, né? A nossa trena vai estar em metro e centímetro, né? Algumas pode ter até milímetro, né? Creio que boa parte delas terão em milímetro, mas como a gente vai medir uma grandeza maior, foi lá deu 6,5 metros, então eu falo, deu 6 metros e 50 centímetros, né? É muito mais comum a gente utilizar isso. E se eu for medir um exemplo, igual o Samuel bem disse, as tubulações, né? Quero ver qual que é a medida, o diâmetro da tubulação de meia. Então, vou lá, vou medir, vai dar 12,7 milímetros. E como que funciona essas medidas, né? Tem um esqueminha aqui, ó. Para você transformar de quilômetro para hectômetro, vezes 10, depois vezes 10 vezes. Então, se você pegar 3 vezes, ó, do quilômetro até o metro, são 3 vezes 10, né? Se você pegar, fizer 10 vezes 10, vai dar 100. 100 vezes 10 vai dar 1.000. Então, se você pegar 1 quilômetro, equivale a 1.000 metros, e assim vai. Um outro exemplo, fui lá e medi que a minha parede tem 1 metro, quero transportar isso para o milímetro. Então, aqui, ó, do metro por decímetro vezes 10, para o centímetro vezes 10 de novo, e para o milímetro vezes 10. 3, né? São 3 vezes 10. Então, é vezes 10 que vai dar 100, e vezes 10 novamente para dar 1.000. Então, 1 metro equivale a 1.000 milímetros. E o contrário também. Se eu tenho 1.000 milímetros, né? Aqui embaixo, para ir caminhando para a esquerda, divide. Então, se eu tenho 1.000 milímetros, né? Eu tenho 1 metro. Se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro.
Se eu tenho 10 decímetros, eu tenho 1 metro também. Então, a gente vai balizando, né? Fazendo o nosso cérebro pensar, entender sempre para fazer essas conversões. Então, por isso que eu falei 6,5 metros, porque eu falei 6 metros e 50 centímetros. Porque aí já tem que abrir, né? Teria que abrir o whiteboard, que seria 0,5 vezes 10, né? Daria 5 decímetros. Vezes 10 de novo, aí já daria 50 centímetros. Ou, se fosse até milímetros, vezes 10, daria 500. Então, seria 6 metros e 500 milímetros, ou 50 centímetros, ou 5 decímetros. E outra unidade importante para a gente é a área, né? Então, de onde que vem a área, né? É a medida de uma superfície ou espaço definido, pode ser realizada em metros quadrados com seus múltiplos e submúltiplos, ou em metros cúbicos, né? Que é comum a gente, por exemplo, ter vazão de ar. Metro quadrado, a área da nossa sala, do local que a gente quer climatizar, né? Então, vai ter metro quadrado e metro cúbico, é muito comum a gente ter a unidade de vazão, que é metros cúbicos por hora, né? E aí tem essa unidade aqui, que é para calcular o espaço tridimensional. Então, metro quadrado é porque você tem duas medidas, né? Vamos dizer, você tem largura e tem o comprimento, e aí metro cúbico já é o espaço inteiro, né? Você já tem largura, comprimento e altura. Se você quiser saber, né, a área de um determinado local para auxiliar nos cálculos da potência necessária em BTUs, né? BTU, não sei se todo mundo já conhece, creio que sim, né? Que é a unidade britânica térmica, né? É British Thermic Unit, né? Então, vem daí, que é uma unidade, se for potência, né? É BTUs por hora, né? Muito comum a gente escrever somente BTUs, mas a unidade, né? Se for para potência, é BTU por hora, né? Felipe colocou. Tá chegando suas mensagens agora, Felipe, no chat. Não, show de bola. Acho que tava, não sei se. Ah, sem problema, Matheus. Tô vendo aqui agora. As mensagens também. Não sei se deu algum problema na minha internet aqui, mas, como fala? Mas começou a chegar o chat de vocês, certo? Então vem do BTU, né, que é a unidade aí térmica, potência necessária em BTUs do ar-condicionado que será instalado, você deverá medir o comprimento e a largura do ambiente e multiplicar um pelo outro, que o retornará um resultado em metros quadrados. Creio que isso esteja tranquilo, né, para todo mundo. E aqui sim as unidades de área. Então, se eu quero descobrir a área de um quadrado, né, é o lado ao quadrado. Um retângulo é base vezes altura, né, ou comprimento vezes largura. Paralelogramo tem um exemplo aí do triângulo também, do trapézio, do círculo, que é muito importante. Quando a gente quer saber, por exemplo, se o nosso condutor é de 4 milímetros quadrados. Então, se eu vou lá e pego o paquímetro, eu não vou achar 4 milímetros de diâmetro do condutor. É a área dele que é 4 milímetros quadrados. O condutor dos cabos flexíveis, né? Então, a gente se pegar um paquímetro e for lá medir, não é isso. Então, a gente tem que pegar aquela medida que a gente achou no paquímetro, que é o diâmetro do condutor, dividir por 2, porque o raio é o diâmetro dividido por 2. Aí sim, depois você divide por 2, você tem um raio, faz o raio ao quadrado vezes π, e aí sim você tem a área desse condutor. E aí você confere se deu 4 para o seu condutor de 4 milímetros ao quadrado. Então é muito importante a gente entender as medidas, né? Todas as medições para, né, para saber com o que que a gente está trabalhando e tudo mais. Que tem outras formas, né? Polígono, você pode dividir ele em outro tipo de formato, né? Em triângulos, em quadriláteros. E formas irregulares, aqui você tenta fazer de forma aproximada, né? Para pegar o valor da área. Então, né, pode ter necessidade de converter alguns valores, dependendo do que está sendo mensurado. Para tanto, você pode seguir a sequência da figura, né? Que contém os múltiplos aqui, já usando área. Aquele primeiro que a gente viu era para comprimento, e aqui para área, né?
Então, por exemplo, se trazer de quilômetro ao quadrado até metro ao quadrado, você tem que fazer uma multiplicação com 6 zeros, né? Então, 6 zeros a gente está falando de 1 milhão. Então, se você tiver 1 quilômetro quadrado, você vai ter 1 milhão de metros quadrados. Aqui vai mudando, porque cada vez que você pula, né, de uma para outra, você faz uma multiplicação por 100. Então, se você tiver 1 metro quadrado, você tem 1 milhão de milímetros quadrados. E a contrária é da mesma forma. Se você tiver 1 milhão de milímetros quadrados, você vai ter 1 metro quadrado. Se tiver 1 milhão de metros quadrados, você vai ter 1 quilômetro quadrado. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui. Se ficou alguma dúvida com relação a essas primeiras unidades de medida? Tranquilo? Como que tá? Tudo tranquilo, professor, no momento. Até agora Por tá enquanto, tranquilo. tranquilo. Para os demais. Tranquilo. Eu... Pessoal, eu vou aproveitar dessa pausa aqui e perguntar para vocês se vocês já viram, como fala? Se vocês já viram suas notas. Todo mundo já conferiu? As notas saíram aonde, ô, professor? Boa Conteúdo pergunta. do Deixa eu curso. ver. O duro é que se eu mostrar para você, vai A aparecer a nota nota dos está outros. aonde? Está em qual Deixa eu... plataforma? Tá na mesma plataforma lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar que eu tava conferindo a nota dos colegas, né? Deixa eu fechar aqui para eu te mostrar como que você confere, tá bom? Só um segundo. Professor, só não saiu a nota do conteúdo do curso. Conteúdo do curso. Ah, aquilo lá do Scorm não vale nota. Ah, Deixa eu ver, tá, beleza. deixa eu ver como que eu vou mostrar aqui. Só um segundo. Acho que aqui vai dar. Ela foi lançada que dia, professor? Ontem. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa plataforma, tá? Tá aqui na informática, a gente teria 3 notas, né? As duas SAPs, uma 25, a outra 24, e É aula porque essa presencial, presencial aí eu não assisti não, tá? tá? Vocês A já conseguiram, presencial eu não assisti porque eu não teve como, né? entendo. Aí você tem que entrar em contato com o Marcos, né? Que é o Isso. coordenador. Aí eu vou falar com ele no dia 17. Eu vou falar com ele pessoalmente. Ah, tá. Pode Mas você ser? pode mandar mensagem também para adiantar seu processo, que às vezes ele faz, tipo, remarca uma aula antes do dia 17, entendeu? E você perde essa janela. Então, eu creio Então é que, amanhã. Amanhã, a partir de 8 horas, tem como, né? cara, agora você me fez uma pergunta boa, que com esse jogo do Brasil, eu não sei como eles vão ficar lá, mas eu creio que Então, de mas se manhã eles amanhã vão não der, pode trabalhar. ser segunda, né? Segunda sim, segunda é certeza. Mas amanhã de manhã eu creio que eles vão estar lá. Quem me perguntou sobre a nota? Foi o Foi Vanner? eu, Wander. Show, Wander. Vanner. Bem aqui, ó, que você vai consultar, ó. Você vai clicar aqui na sua plataforma, né? Entrou na plataforma, na SAP de informática, tá? E clica aqui em notas. Se eu clicar aqui, vai aparecer de todo mundo. Por isso que eu não posso clicar para abrir. Mas você clica aí, você vai ter acesso a todas as suas notas. Então, tá bom então. Tá bom? Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida com relação a isso? Aí tem que clicar. Clicar onde que você falou, Aqui, Matheus? ó. Notas. No Notas, né? cantinho, no canto esquerdo da tela vão ter vários ícones aí na barra escura. Tá, notas. Beleza. Não, Tá. beleza, tranquilo. Abaixo da estrela aí vai ter um livrinho aberto, certo? Certo. Então, pessoal, da mesma forma aí, né, as SAPs, no comecinho eu falei, mas vou voltar aqui, né, SAP 1, SAP 2, elas estão aqui, ó, na verdade, né, informática não, deixa eu voltar aqui, é lá em metrologia agora. Então tem as duas SAPs, né, pra gente fazer, tem dica aqui, ó, vocês podem clicar aqui, vai abrir um vídeo, né, com o Teófilo falando sobre atividade. Vamos entrar em uma aqui e ver como que tá o nosso conhecimento. Deixa eu pegar aqui. Segundo. Quantos aí já trabalharam com paquímetro?
Aqui, Matheus, Antônio, Samuel, Felipe, o Vânia, quantos já trabalhando com paquímetro? Eu já. Eu já trabalhei, mas já tem tempo, mas dá para trabalhar. Dá para Então- fazer a leitura tranquila. Através da fazer. medição não tem problema, não. Então vamos fazer a leitura. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Se puderem confirmar que estão vendo a minha tela, se eu estou compartilhando, tá certinho. Tá, Tô tá sim, tudo professor, ok. velho. Show. Então vamos fazer a medição só em milímetro aqui para a gente aquecer para nossa próxima web, tá? E para vocês também já chegarem safos no momento presencial. A gente tem aula antes, né? Tá certo. Então vai dar certinho a nossa próxima antes do momento presencial, se não chegar mais safo ainda. Mas já para esquentar aí, vocês estudarem também. Alguém sabe qual que é a leitura desse paquímetro aqui em milímetros? Eu acho que é 6,20 milímetros. Eu acho. Foi bem, hein? Chegou perto. Por que 6? Alguém sabe por que que é 6? O 6 está certo. Deixa eu ver vocês aqui. Deixa eu colocar no canto aqui da minha tela. Alguém sabe por que que é 6? De onde que vem? Não, pior que eu não tenho ideia, não. Ainda não. Então vamos lá. Eu acho que é mais fácil eu abrir uma foto de um paquímetro aqui para lembrar todo mundo, né? Tá aqui, ó, o paquímetro, quem que é ele? Ó. Creio que vocês já viram muito deles aí, né? No dia a dia. Aqui um analógico. Deixa eu ver aqui. Tirar isso aqui da frente. Aqui um analógico, né? Um paquímetro. E aqui um paquímetro digital. Ele serve para a gente fazer medições, né? Então, o digital é muito mais simples de utilizar. O analógico você precisa fazer a leitura. Então, essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse, né? Espero que vocês estão vendo. Essa parte aqui, ó, Positivo. é a escala fixa, onde o meu azulzinho vai ficar. Então, no mouse tem, no mouse, no paquímetro tem. Isso aqui é a escala fixa. Isso aqui que eu... Deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui. Tenho. Vou pegar esse aqui. Essa parte aqui é o nônio, né? Que é até a escala do nônio. Tá aqui para... IN. IN que a gente acabou de ver. Representa o quê? Quem pegou aí na nossa web? O que que é o IN? E ele é Em polegada. polegada aí, hein, ô Show. Matheus? Em polegada aí Isso. tá dando Polegada. 1/4, né? Isso aí. Polegada é 1/4, né? 1/4. Em Exato. polegada, né? Em milímetros é Exato. 6,35. Uhum. Isso. Quem Em matou aí? milímetros, 35 milímetros. Quem matou? 1,35. 1/4 em polegada e Samuel. 35 milímetros. Exatamente. Então, pessoal, ó, escala fixa, aqui o nônio, né? Por que nônio? Quando a gente pegar no paquímetro, isso aqui se move, ó. Deixa eu voltar no analógico. Essa parte aqui se move, ó. Essa aqui, onde tem as escalas, né? Secundárias aqui, um em polegada ou em milímetro. Então, para fazer a leitura, né? Desse paquímetro, primeiro a gente procura, né? Vou pegar um verde aqui, que eu peguei só o vermelho do Vila, pegar o verde do Goiás agora. Você confere onde está o zero do nônio. Então, onde esse zero estiver marcando, você faz a leitura na escala fixa, que é nessa escala aqui, ó. Então, onde que o zero está marcando? O zero do nônio, onde ele parar, a gente faz a leitura na escala fixa. É a primeira medida, que é aqui. Então, qual que é o valor que ele parou aí? A gente pode vir contando, tá? Ó, aqui é o zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele passou do 6, mas não chegou no 7. Então quer dizer que eu tenho 6 milímetros já. Por que milímetro? Porque tá aqui a escala. E geralmente o paquímetro vai medir em milímetro. Então, pegaram por que 6? Porque ele está entre o 6 e o 7. Então, é o menor valor. Não chegou no 7 ainda. Certo? Todo mundo pegou isso aí? Sim. Sim, então lembrando, é o zero do nônio, a gente vê onde ele está indicando na escala fixa. Show? Então vamos agora para a segunda medida.
Qual que é a segunda medida? É a medida do nônio. E onde que a gente vê o nônio? Onde ele se alinhar com os riscos, com os traços, né, da escala fixa. Então não me interessa mais o que eu risquei aqui, ó. Eu já medi no primeiro momento, agora no segundo eu não vou medir conforme esses números aqui de cima. O que vai me interessar agora são os números aqui do nônio, que é quem mede a precisão. Então eu venho contando, ó. Contando não. Eu tenho que encontrar qual que fica alinhado, o traço da escala fixa com o traço do nônio. O 4 aqui está bem alinhado, não tá? Vou até tirar o risco aqui para não atrapalhar vocês na visão. Tá bem alinhado o 4 aqui? Olhando assim, parece que tá. Tá, né? É comum meus alunos responderem também isso aqui. O 3, você vê que não está alinhado. Você pode procurar os outros, também não vão estar. E esse aqui, ó, que tem esse ponto preto, eu vou passar a borracha que vocês verem que não fui eu que fiz. Já vem quem deixou a atividade deixou uma cola para vocês, tá? Que é para facilitar na leitura do nônio. Então aqui está entre o 3 e o 4, né? Seriam 3,5. Você pode fazer o quê? É essa medida aqui que me interessa. É a que está alinhado e deixar uma colinha aqui, que é esse ponto preto. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, errei, né? O zero não conta, perdão. Tá o zero aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 pontos, eu posso multiplicar ele pela escala do nosso paquímetro. Então, se alguém tiver uma calculadora aí e puder fazer, 0,05 vezes 7. Quanto que vai dar? Não vou escrever ainda não. Alguém tem que falar que eu... 35, exatamente. É 35 0,35. milímetros. Exato. É, ué. Então você tem uma medida de 35. 6,35. Opa, agora ficou feio esse 5. 6,35 milímetros. Outra coisa que pode fazer é que se você notar que uma escala varia de 0,505, ó, aqui é 0, aqui vai valer 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, até o número marca, ó, 25, 0,30, 0,35. E aí é 6 mais 0,35, né? E também vai dar da mesma forma. O 0,35 aqui, ó, você tinha 6 mais 0,35, que vai dar a mesma coisa. Não vou entrar na polegada para não confundir quem está vendo pela primeira vez. Então, qual que é a sequência de leitura? Vamos lá. Eu vou pedir também dessa vez para o Vanner, nem o Samuel não dá cola, não. O que que a gente vai ler primeiro? Perguntar para o Felipe, para o Antônio. Acho que o Matheus está sem microfone, né? O que que a gente lê primeiro na medição? Vou apagar isso aqui, ó. Para a gente medir com o nosso paquímetro, a gente lê primeiro onde o zero do nônio está indicando na escala fixa. E aí eu pego o valor da escala fixa e depois eu vejo qual traço do nônio está alinhado com os traços da escala fixa e pego essa medida. Bem, então vamos fazer aqui, ó. Esse segundo aqui, vou pedir para o Vanner, não é que eu não quero que vocês participem não, Vanner e Samuel, mas vocês já foram safos aí na primeira, né? Vocês vão entregar a resposta muito rápida e não vão deixar nem os outros pensarem. Então, pedi aí para os demais, qual que é a medida nesse segundo caso aqui, na segunda ilustração? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Felipe, Antônio, o Matheus pelo chat. Eu falei. Chegou sua voz aqui, Samuel, por um segundo. Samuel não, Matheus. Chegou sua voz, Matheus, por um segundo aqui. Vamos lá. Quanto Eu que tô vai dessa? pensando agora pro outro. Ah, tá. Então vamos lá. Você ajuda aqui. Felipe, Antônio e Samuel, o Matheus. Vamos ver se vocês pegaram. Qual que é a medida que esse paquímetro está representando? Milímetro? Em milímetros, não? Isso. Qual que é o valor aqui na escala de milímetro? E aqui embaixo. Acho que só o Matheus está falando comigo. O Antônio,
É o Felipe. 0,35 aquela hora? Aquela hora foi 6,35. Agora, o que a gente vê primeiro? Onde o zero do nônio está indicando na escala fixa, certo? Então, risquei para vocês. Aqui em cima que a gente vai tirar o valor, mas quem indica qual valor a gente vai medir é o zero do nônio. E que valor que ele está indicando aí? Vou deixar o Samuel e o Vanner participar agora. 76, Sete- professor. Minha internet tá ruim, tô respondendo lá no chat. No chat, 76, exato. Então, vocês entenderam da onde vem a medida, né? Então, a primeira medida é 76, mas agora a gente tem que pegar a medida do nônio, onde tiver alinhado. Lembrando que deixaram a cola aqui, tá? A gente pega e vê onde ele está alinhado com o traço e pega a medição do nônio. Quanto que dá? O do nônio tá 20 milímetros. Isso. Não, 20 milímetros não. Faltou 84. Faltou aqui, ó, 0,20. É em Porque milímetro ou é polegada? Isso, milímetro. Então ficou 76,20 milímetros. Certo? Isso aí mesmo. 76, é isso mesmo. Show de bola. O de cima aí tá molezinha, né? Na polegada, mas não vamos entrar nela ainda não. Vamos para um terceiro aqui. Agora que vocês estão mais safos, vamos aproveitar o nosso tempinho que tá acabando, mas a gente faz esse último. Então, ô Matheus, mas aí a gente só mede quando ele tá dando exato, né? Ou pode ser milímetro ou pode ser polegada, não é isso? Aí você vai escolher qual unidade você quer trabalhar, entendeu? Isso. Mas se a gente for medir uma peça, que esse nônio estiver passando um pouquinho e o outro estiver em cima, ou fica milímetro ou fica polegada, não é isso? Não. Depende de você que vai escolher. Se você escolher o milímetro, se tiver em... Por exemplo, você tá falando um nônio aqui, certo? Por exemplo, eu quero a minha porque tem medida... peça que tá em polegada e tem peça que tá em milímetro, né? Você fala quem fabricou, mas aí você pode medir dos dois jeitos, entendeu? Isso. Pode. Mas é porque é o seguinte, quando ele não dá muito exato aí que esse nônio aí que ele fica em cima do outro e o milímetro estiver dando em cima, fica sendo milímetro, ou vice-versa, né? Porque Não, na tem... verdade não. E como ele mede nas duas, você pode ter as medidas nas duas, entendeu? Se ele deu em cima de um e no outro não deu em cima, não tem problema. Por exemplo, vou te dar Mas um ele não exemplo dá aqui de certo. cima. Não dá. Isso, mas ele não dá Aqui, ó. certo. Quanto que É em deu em polegada. polegada? Quanto que deu em polegada aqui que tá certinho? Você sabe ver em polegada? Tá dando 3 polegadas. 3 polegadas, exatamente. Certo? Então, Isso, no então, seu método, você está dizendo que aqui então a gente teria que medir em polegada, né? Seria isso? Então, eu Mas vou te provar que você pode medir em milímetro também, ó. Quem lembra quanto que vale uma polegada? Quem lembra aí? é 2,54, parece. Exatamente. Então, eu vou colocar em milímetro, né? 25,4. 2,54 em centímetro. Vezes 3, né? Que são 3 polegadas. Quem pode fazer essa multiplicação aí para mim? 3 vezes 4, 12, 15, 6, mais ou menos 7. 15, 7, 7,2, né? 76,20, né? Então, Mais ou você viu menos. que quando a gente mediu só olhando lá embaixo deu 76,20? Olha os Por dois causa que aqui. não é porque eu tô assistindo a aula, é porque eu tô no celular, né? Aí fica meio ruim. Entendi. Mas aqui, ó. É no notebook. Viu que tanto você medindo em polegada quanto medindo em milímetro deu a mesma coisa? Então, quando você pegar para medir, mesmo que deu certinho na polegada, você pode medir em milímetro também, não tem problema nenhum, entendeu? Que vai dimensionar o seguinte: tô fazendo a minha conta aqui, só um segundo. Desculpa aí, é que a voz tá acabando mais cedo hoje, não tá chegando nem perto das 9. Mas, vamos lá.
Deixa eu recuperar aqui. Então, tanto você medindo por exemplo, deu certo em polegada, você mediu, você pode medir em milímetro também. Se você tem o seu projeto, vou comprar uma tubulação. O meu fornecedor vende em polegada, você pega a medida em polegada. O meu fornecedor, em vez de tubulação, vamos pegar uma outra coisa, um parafuso. Vamos pegar um parafuso lá, um M, não sei das quantas lá. O meu fornecedor vende em milímetro, eu vou lá e pegar a medida em milímetro. Entendeu? Não, até que nisso aí vai, né? Mas se for tubulação, não dá certo, não. Tubulação o pessoal só vende em polegada, né? Não vende em milímetro. Principalmente de cobre. Você já pensou? A gente pega uma tubulação eu vou te colocar de 1/4. Se você Sim. for fazer alguma coisa em milímetro nela, não dá certo. Infelizmente. Se for, como é que fala? Se for em tubulação de água, é a mesma coisa. Milímetro não dá polegada. Que é 20 milímetros, 25, né? Por exemplo, se pegar um tubo de 25, um de 20, né? Vamos pegar um tubo de 20, que é muito comum na nossa hidráulica hoje em dia. Eu vou colocar em polegada, fica um pouco, ele não entra, porque o milímetro é muito maior do que a polegada. É a precisão. Aí, agora eu entendi o que você está falando, agora eu Algumas peguei. tubulação não tem as paredes. Mas, ó, Isso. alguém falou, vamos lá, alguém falou? As paredes da tubulação, algumas coisas mede também milímetros. Por exemplo, lá, uma tubulação de 20, salvo engano, deixa eu até confirmar aqui quanto que dá. Uma tubulação de 20 é muito próximo a um 3/4, entendeu? Só que não é 3/4, é que tá... Não, é 3/4. Exatamente, porque 3/4 é 19,05. E aí, se for comprar, comercialmente ele vai dar um tubo de 20, né, na hidráulica, que aí 20 milímetros. Mas acaba sendo muito próximo, Vanner. Não sei. Não, eu só tô assim, só para tirar. Uhum. É só para tirar mesmo dúvida, só. Mas é exatamente isso. Sabe o que você leva como base, por exemplo, é sempre como que você vai comprar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Que produto que vocês... Todo mundo aqui já fez manutenção preventiva, limpou equipamento, já fez aqui uma rotina semestral, Já anual? Já, né? Que produto que vocês usam para mensal, lavar o equipamento? Tilex. Silex. Outra aqui. intercap, Aí, ó, Intercap. Quem mais que usa outro? Qual outro produto vocês usam? detergente líquido, Detergente líquido já é diferente, né? Por Mas o exemplo, milímetro é o o Tilex. Intercap, Não. um Intercap, por exemplo, se for lá em BH, você não consegue comprar, você tem que chamar ele de Rodol. Lá eles usam Rodol para trabalhar. E fala, pô, mas qual que é a diferença? Você pega os dois, a composição química física é a mesma, só que tem um regionalismo, entendeu? Então cada um vai chamando de um jeito o mesmo produto. E aí por isso que eu digo, o mais importante é saber comunicar, né? Por exemplo, com o seu vendedor, você vai ter que falar a língua dele. Você estava falando da questão do milímetro, da polegada, né? Como todo mundo vende em polegada, tubulação a gente vai falar em polegada. Vou comprar o PVC para fazer o dreno, né? Evitar em mangueira cristal que dá trabalho demais. Deus me livre. Então vamos fazer nossos drenos de PVC. Se for comprar, você já vai usar milímetro, entendeu? E assim vai. Eu acho que era isso que o Vanner estava querendo linkar com a gente, né, Vanner? Então é principalmente a linguagem que o seu É. interlocutor quer ouvir, né? Qual que é a medida que ele trabalha. Show? Então agora, o Felipe, tá chegando agora suas mensagens aqui. Você falou que tava com um problema na internet, né? Então é isso que eu tô te falando. Deus que me livre. Mas show de bola. Não, sem problema, Felipe. Sim, Vanner. Vai ter algum trabalho nela? Alguma coisa? Você fala na Vai. nossa... Isso. Vai sim. É o que eu tava E hoje, mostrando aí. São duas... Pesquisei o Tilex aqui, ó. São duas SAPs, né? Que a gente tem na nossa UC. Que é uma que a gente até começou a fazer, fez 3 aí de bônus, né? Que é a leitura do paquímetro e a outra é a leitura do micrômetro. E na próxima aula a gente vai ver.
Então vai ser essas duas atividades e mais o momento presencial, Certo. certo? Mas essa tarefa aí vai ser para entregar quando? O prefeito é bem responsável. Vamos lá. No nosso É, cronograma aqui, Uma coisa assim? no dia 18 de janeiro. Ah, beleza. Então tem tempo, porque senão, para mim fazer É. esse trabalho que tá com o notebook. Tem 18 de janeiro, é o último prazo para entregar. Certinho? Beleza. Certo. Senhores, ficou alguma dúvida por enquanto? Já vão aí aproveitando essa semana aí, como EAD, a ideia é que vocês estudem pelo menos 1 hora por dia, né? Todos os dias. Já vão pegando aí leitura de micrômetro, paquímetro, que vai ser a nossa próxima web e também vai ser o momento presencial de vocês. Tá bom? Qual é a próxima agora, Pro? A nossa quinta-feira que vem nós vamos falar sobre paquímetro, micrômetro e outros instrumentos de medição. Ah, tá. Então é quinta-feira que vem, né? Das 19, exatamente. Aí no sábado, dia 17, vai ter aula presencial? Presencial, exatamente. Ah, então tá ótimo. Show? Então aproveitem aí, já vão, como fala, né? Fazendo a leitura do material, aprendendo sobre os instrumentos. E na quinta-feira que vem a gente se encontra, tá bom? Agradeço a presença Beleza. dos senhores aí. Ficam com Deus, né? E até a nossa próxima web. Tá, fique com Deus também, Matheus. Um bom Até final de semana. mais. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigadão pela aula. Valeu, valeu. Obrigado aí vocês pela participação.